Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico. Hoje é dia 24 de janeiro de 2021, um domingão, agora são exatamente 10h43 da manhã e vamos falar aqui sobre o mercado, as perspectivas e o que pode acontecer essa semana. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês a participar do nosso grupo no Facebook, tá? Ele chama Análise Gráfica de Bitcoin, Altcoins, Criptomoedas. Na área de unidades tem muito conteúdo gratuito, melhor do que muito curso pago que tem por aí, para quem quiser aprender tudo sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas e análise gráfica. Também gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX ou FTX. Essa corretora tem as melhores taxas do mercado, dá para você depositar e sacar via transferência bancária. É uma corretora internacional, uma das maiores do mundo. Nela você consegue automatizar suas estratégias, criar robôs, enfim. Conheçam a FTX, vou deixar o link aí embaixo para vocês se inscreverem. Não cobra nada, tá? E você ainda ganha $5 para gastar com taxa e 5% de desconto em todas as taxas na sua conta, taxa de operação, se você se cadastrar com o link que eu vou deixar aí embaixo, beleza? Bem pessoal, indo para o gráfico semanal do Bitcoin, a gente deve prestar atenção no que eu falei ontem, tá? Hoje esse candle aqui do gráfico semanal vai fechar, e se a gente olhar, parece que a gente tem um inside bar aqui, pessoal. Esse setup costuma ser um setup muito poderoso, tá? A gente aconteceu a mesma coisa alguns dias atrás no diário, aqui antes de começar essa queda. Então a gente deve tomar cuidado, embora haja notícias aí da MicroStrategy dizendo que que está comprando mais bitcoins, eu acho que a gente deve tomar cuidado, porque olha aqui, a gente teve o mesmo padrão aqui, tá? Rompimento para baixo do inside bar, e depois a gente começou a fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Então eu acho que a gente deveria tomar um certo cuidado aí no Bitcoin nos próximos dias, tá? Se a gente olhar aqui no semanal, parece que a gente tem a mesma coisa acontecendo agora. Um candle inside bar é um candle que aparece dentro do outro, né? Dentro do corpo do outro. Ele é menor do que o candle anterior. E aí depois você supera a mínima dele, você tem a abertura aí para um movimento mais forte de continuação, de reversão, que seria no caso, né? Seria uma queda. Então acho bom a gente tomar um certo cuidado aí, tá? Indo aqui para o gráfico de uma hora, pessoal. Eu vejo um outro cenário aqui, tá? Se a gente olhar, a gente pode dizer que rompemos aí um triângulo, né, recentemente, que seria esse daqui, tá? E aí o Bitcoin estaria confirmando o rompimento dele para dar seguimento à tendência de baixa. Porém, pessoal, a gente está vendo aqui um triângulozinho bem pequeno aqui, também se formando aqui nesse pullback, que seria esse triângulo simétrico aqui, tá? Aparentemente ele já está sendo rompido. E isso aqui, pessoal, nos diz o seguinte: a gente deve ficar esperto com esse triângulozinho aqui, porque se ele na verdade está definindo aqui para a gente o que vai acontecer, né? Se vai continuar a tendência de baixo, se vai ficar andando de lado, enfim. O que eu vejo aqui, pessoal, é que ele está sendo rompido para cima, tá? Ainda não fizemos o pullback, parece que a primeira tentativa aqui de confirmar o pullback, ela falhou, tá? Ele veio aqui e em vez de conseguir continuar subindo, ele começou a cair e voltou para retestar o triângulo. Então vamos ficar atentos aqui, porque essa situação aqui vamos dizer assim, tá uma situação para ficar de olho, tá? Se ele, não sei, eu vejo assim uma grande probabilidade por enquanto dele lateralizar aqui. Se ele tivesse rompido esse triângulo para baixo, aí talvez a gente poderia começar a tendência de baixa. Mas como ele fez isso daqui, ele não deu uma direção muito clara, né? Ele não conseguiu fazer o pullback de primeira, também não conseguiu falhar o rompimento e começar a descer, né? Então, ele não rompeu para baixo. Então, vamos ficar de olho. Isso aqui, por enquanto, está com cara de lateralização, mas se ele superar essa região aqui dos $33 mil, pode ser que ele venha a tentar retestar essa figura aqui de novo, tá? Essa região aqui dos 34, 35 mil dólares, que é uma região também clara aí de, se a gente olhar aqui, ó, pegar a linha, a região clara aqui de resistência, tá? A gente vê que
ela já segurou o preço do Bitcoin várias vezes, olha só. Tá? A gente vê que é uma região aí muito importante. Então, se ele conseguir pegar uma força aqui para confirmar esse rompimento para cima, é bem provável que ele vai lá na região dos 34 mil dólares. Se tiver muita força, ele pode retestar essa linha aqui de novo, beleza? Mas por enquanto o mercado ele parece estar um pouco lateral, tá? O mercado está muito esquisito. Vamos ver aí como que vai ficar isso, né? Vamos ver como é que vai se comportar. Eu estou um pouco indeciso hoje. Eu acredito que durante a semana a gente pode ter alguma volatilidade no Bitcoin, tá? Um dos motivos que me levam a acreditar que essa semana a gente pode ter uma grande volatilidade no mercado é que no dia 29 de janeiro, se eu não me engano, a próxima sexta-feira, a gente vai ter aí a expiração, vão expirar opções de bitcoins, né, de derivativos de criptomoedas. E isso pode gerar volatilidade no mercado, pessoal. O que é volatilidade? Volatilidade é o que a gente viu na última semana, tá? Por exemplo, pessoal, na última semana aí a gente viu o Bitcoin ele caiu aqui, tá? Nos últimos dias aí, ele chegou a cair 20% aí. Depois dessa queda de 20%, ele subiu aí em torno de 16%. Então, pessoal, isso que é volatilidade. O mercado ele estava aqui paradão, né? Depois ele foi, desceu forte, subiu forte. Isso é um mercado volátil. Isso que é volatilidade, é um mercado movimentando com muita força. Por que esse vencimento de opções ele pode causar essa movimentação? Basicamente, pessoal, essas opções expirando, elas fazem muitas posições que estão montadas serem desfeitas. E esse, vamos dizer, esse fechamento de posições, por exemplo, uma pessoa que está comprada, ela fecha a posição comprada, é como se ela estivesse vendendo. Uma pessoa que está vendida é como se ela estivesse recomprando, sabe? Então você tem muitos movimentos, muita gente num dia só comprando e vendendo. Outras pessoas que sabem disso, ou fundos, preferem ficar de fora nesse momento. Então eles desfazem a posição antes. Então isso tende a gerar volatilidade nos mercados, tá? Então eu recomendo um certo cuidado essa semana, porque a gente pode ter aí uma movimentação muito forte do Bitcoin. Exatamente para onde a gente não sabe, mas a gente sabe que existe um risco grande de ter essa movimentação, né? Me pediram para falar, pessoal, sobre a DOT, tá? A DOT. E pessoal, se a gente vê aqui em dólar, a DOT rompeu o topo histórico dela na Binance, pelo menos, tá? Que é onde tinha um histórico aí, talvez um pouco maior dela. Em dólar, ela rompeu o topo histórico, que era lá os 7 dólares, agora ela está 17. Porém, pessoal, eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado com a DOT, pelo seguinte: depois dessa esticada, se a gente for aqui no gráfico dela em Bitcoin, a gente vê que ela não rompeu o topo histórico em Bitcoin, tá? Ela tá aqui, pessoal, nessa região aqui do topo histórico, que é uma região de resistência, tá? Região de resistência em que a gente deve tomar cuidado com essa região, pessoal. Deve tomar muito cuidado, porque você comprar aqui uma resistência é complicado. Ela rompeu o topo histórico em dólar, mas em Bitcoin, frente ao Bitcoin, ela ainda não rompeu a máxima histórica. Ela está arriscada. Se ela romper esse topo histórico aqui, é arriscado se ela rompesse aqui agora, tá? Por que é arriscado, pessoal? Porque esses rompimentos de topo histórico muito esticados, assim, onde o mercado sobe reto, eles são perigosos. Então, a DOT, apesar dela ter subido muito aí nos últimos dias, eu tomaria um certo cuidado com ela, viu? Acredito que enquanto ela não fizer, se ela não fizer aqui uma acumulação e depois romper o topo histórico no par Bitcoin, ela fica arriscada e eu não entraria se isso não acontecesse, tá? Outra moeda aí que me pediram para analisar e ela é uma moeda interessante, tá? Ela é talvez uma das melhores altcoins do mercado, na tendência de alta sólida aí. É a Link, pessoal. A Link, no par Link dólar, ela acabou de romper o topo histórico, ou seja, ela não tem resistências à frente, ela não tem um ponto onde você pode falar, olha, aqui é uma resistência em dólar. Tá? E ela rompeu, fez o pullback bonitinho, rompeu a cabeça do pivô, então ela tá legal. Para quem gosta de arriscar, dá até para arriscar uma compra aqui nessa região com stop aqui abaixo, tá? É óbvio, aqui a gente tem, pessoal, um stop aí de
30%. Então, o máximo que você poderia entrar da sua banca aqui seria 3%, no máximo, tá? Uma operação dessa com stop de 30%, se der errado, você tiver com uma mão muito pesada, você perde muito. Então, no máximo, 3% de sua banca. Ah, minha banca é de $1.000. Então, no máximo, você poderia entrar com $30 aí para não extrapolar o gerenciamento de risco, né? Se a gente for aqui para Link, no par Link BTC, errei a corretora, no par Link BTC, tá? A gente já vê que a gente tem o mesmo problema da DOT e talvez até um pouco pior, tá? Qual que é esse problema, pessoal? Ela rompeu o topo histórico lá em dólar, o que é muito interessante, muito bonito, fez o pullback, tá linda. Porém, se a gente olhar aqui em Bitcoin, no par Link BTC, a gente vê que o topo histórico ele tá lá nos 170.000 satoshis, 170.518 satoshis. E ela tá aqui em 74.906 satoshis. Ela ainda está muito abaixo do topo histórico no par Bitcoin, então isso torna ela um pouco arriscada, né? Um pouco arriscada para se entrar, tá? Isso quer dizer o seguinte, ela rompeu lá no dólar, mas aqui ela não tá muito legal. E outra coisa, se a gente ver aqui, pessoal, ela tá retestando essa linha aqui de tendência de alta que ela acabou de perder, tá? Ela rompeu essa linha de tendência de alta em que ela vinha desde o início de 2019, ela batia, subia, batia, subia, batia, subia, batia, subia. E dessa vez ela foi encostar na linha de tendência de alta em relação ao Bitcoin, ela perdeu. E agora ela está retestando. Portanto, pessoal, ela está na região aqui que é uma região de resistência, tá? Ela encontrou uma barreira aqui frente ao Bitcoin. Isso quer dizer que a gente não tem muita certeza se ela vai conseguir continuar subindo. Então, para quem está querendo comprar ela lá no par dólar, é bom ter consciência, tá? Ela não rompeu o topo histórico aqui em Bitcoin. Em Bitcoin a gente tem muitas resistências aqui no caminho para Link, tá? E ela não está muito legal no par Bitcoin e isso pode afetar o desempenho dela no dólar, tá? Então, tome um certo cuidado na Link. Se vai entrar, faça como eu comentei, tá? Não estou recomendando, mas estou dando um exemplo. Entra com 3% ali, o stop é caro e entra com pouco, faz gerenciamento de risco, porque se der errado aqui, pode ser uma operação ruim e existe chance de dar errado, por causa disso que eu comentei. Ela não rompeu as resistências que ela precisa. Em Bitcoin ela não tem mais resistência em dólar, mas no par Bitcoin ela tem muitas resistências à frente, tá? E lembrando que na próxima semana a gente vai ter volatilidade no Bitcoin, muito provável que vai ter por causa do fechamento de opções. E as altcoins elas odeiam volatilidade no Bitcoin, tá? Outra moeda que me pediram para analisar aí, pessoal, é a ADA Cardano. E se a gente for aqui para o gráfico da ADA dólar, a gente vê que ela tinha formado aqui nessa região um fundo duplo, tá? Bem claro, um padrão de reversão. Ela vinha de uma tendência de baixo, fazendo topos de fundos cada vez mais baixos, fez um fundo duplo e reverteu para uma tendência de alta. Porém, pessoal, esse fundo duplo tem alvos. Tá vendo essa figura esquisita aqui, cheio de cores? Pois é, isso aqui é a extensão de Fibonacci. E se a gente projetar a extensão de Fibonacci aqui, o que a gente vê, pessoal? A gente vê que ela está numa região aí de resistência. Isso mesmo, pessoal, resistência. Tá vendo isso daqui? Isso aqui são alvos desse fundo duplo. Se a gente pega aqui, ó, isso aqui é a projeção do fundo duplo, tá? Com essa ferramenta que eu consigo projetar esse fundo duplo para cima. A gente vê o seguinte, ela bateu aqui no ponto de 2,61. 2,61 que é um importante alvo aqui da Fibo, tá? Região de resistência. Ela bateu aqui no par dólar e a gente não sabe se ela vai conseguir continuar subindo. O fato é que ela já bateu no alvo 1, agora está bateu no alvo 2 também, agora está batendo no terceiro alvo. A moeda vai perdendo força conforme ela vai batendo nesses alvos, tá? Temos muita resistência à frente e para quem está pensando em comprar Cardano agora, ela pode subir? Pode continuar subindo? Pode, mas eu acho que está um ponto bem arriscadinho, está bem complicado, tá? E ela já está um pouco esticada aí do movimento de alta dos últimos dias, então eu tomaria um certo cuidado com a Cardano nesse momento se eu fosse comprar.
porque aqui é um ponto de realização de lucro, tá? Muitos traders aí que pegaram esse movimento aqui, eles estão realizando lucro aqui. Por isso que a alta parou aqui e ela está alguns dias aí estagnada nessa região. Se a gente for aqui, pessoal, para o par ADA-BTC, o que a gente vê? A gente vê a ADA também numa situação ainda pior do que no par ADA-USD. Qual que é essa situação, pessoal? Ela está chegando aqui em 61% da retração de Fibonacci, que é esse ponto aqui, que é a região de resistência, em relação a esse último topo que ela fez lá em julho, tá? Então ela pode chegar aqui, pode sim haver alguma realização de lucro. A gente não sabe se isso vai fazer ela só estagnar aqui ou se vai fazer ela cair, tá? Mas fato é que isso aqui é perigoso para a ADA, pessoal. É bem perigoso no sentido de que ela pode sim ter uma realização de lucro aqui e pode parar essa alta que ela vem tendo aí nos últimos dias frente ao Bitcoin nessa região. Estou dizendo que vai? Não, só estou dizendo que você comprar aqui agora pode não ser tão interessante, tá? Por causa dessa resistência aqui de 61% de Fibonacci. Se a gente olhar aqui, pessoal, dá para ver também que ela formou um fundo duplo aqui, né? E parece estar fazendo o pullback, tá? Que é um movimento de romper, voltar, rompeu a cabeça do pivô. Então, assim, a gente vê uma possibilidade de operação aí também, tá? Vê uma possibilidade legal de operação aqui. Porém, como eu disse, pessoal, ela tem uma resistência logo aqui, tá? Nessa região. E isso pode fazer com que esse rompimento aí desse fundo duplo não seja tão interessante assim, tá? Mas dá para arriscar uma operação na ADA aqui também, pessoal. Com stop, como ela rompeu a cabeça do pivô, né? Dá para ir, só que o stop é caro, tá? Na ADA Bitcoin, dá para arriscar uma operação aqui com alvo 1 já aqui, né? Realiza, sobe stop, faz todo aquele esquema com outro alvo lá na extensão de 0,61% e com o último alvo lá nos 1.500 satoshis, tá? Mas assim, pessoal, como eu disse, ela tem uma resistência oculta aqui que pode segurar ela por alguns dias. Mas considerando esse fundo duplo aqui com pullback, dá para tentar arriscar alguma coisa aí na ADA Cardano, tá? No par ADA Bitcoin. Outra moeda aí que me pediram para analisar, pessoal, é a Sandbox. The Sandbox. Vamos olhar ela aqui no par Sand USDT. Só tem na Poloniex, tá? Não tem na FTX, não tem na Binance. E, pessoal, ela deu uma alta enorme aí dia 21 de janeiro. Isso para mim aqui é pump, tá? Eu não sei se existe algum fator fundamental por trás disso, alguma notícia. Mas fato é que uma moeda subia assim, 150, chegou a subir 276% num dia. Isso para mim aqui pode ser a ação de algum grupo de pump, tá? E quando é esse tipo de coisa eu gosto de ficar longe da moeda. Eu não sei se tem alguma notícia por trás, mas eu sei que essas altas assim, esticadas, uma moeda que tem um volume muito baixo, é complicado, viu? Na Binance só tem ela no par Sand BTC, em relação ao Bitcoin, foi a mesma coisa, pessoal. Num único dia aqui, uma alta de 200%. Tá? A gente vê que entrou um volume comprador muito grande aí nela. Isso tá com cara de ser pump, tá? Muita cara. Graficamente, esse tipo de coisa aqui não é interessante, não. Não é interessante essa subida muito rápida, assim, de 200% num dia. Tá? Ainda mais uma moeda com pouco volume. Quem comprar, entrar comprando aqui, vai estar dando liquidez para quem fez esse pump aqui, vender e jogar ela para baixo. Então eu acho bem arriscado. Não tem nem onde colocar o stop aqui, porque ela subiu 200%, você vai entrar aqui com stop de, sei lá, você vai entrar com stop de 50%? Não faz muito sentido. Então é uma moeda que não está muito legal. Outra moedinha aí que parece estar legal, na minha opinião, pessoal, que me pediram também, tá? A mesma pessoa que pediu a outra, pediu essa. É a VAX. Se a gente olhar aqui no par AVAX Bitcoin, ela parece aí tá formando uma bandeira de alta, tá? Uma acumulação para continuar subindo. Ela vem de um movimento de alta aí nos últimos dias. Depois de um longo período aqui de estagnação, ela vem agora no movimento de alta. E isso aqui, pessoal, até então dá para considerar aí como um possível padrão de continuação, tá?
Enquanto ela não romper para baixo aqui esse último fundo, a gente consegue dizer que ela está fazendo um padrão de continuação. Se ela perder aqui essa região dos, vamos ver aqui, dos 10 dólares e 60, vamos colocar 10 dólares e 60, né? Aí ela poderia estar formando um topo duplo aqui, e aí seria desastroso para ela, mas a gente não tem isso por enquanto. A gente tem ela fazendo o que parece ser um padrão aí de continuação, tá? O que seria continuação de quê? Continuação da tendência de alta. Então, se a gente pegar aqui e projetar essa última pernada de alta para cima, depois dessa possível bandeira, a gente poderia ver essa moeda aí chegando aqui nos 24 dólares, tá? Hoje ela está a 12, então ela poderia, se ela continuar a tendência, ela poderia ir a 24 dólares, tá? Não é uma recomendação de compra. E o conselho que eu dou é, se você quer pegar esse trade, espere o rompimento dessa linha aqui, ó. Na hora que ela romper essa linha aqui, se olhar aqui já dá para dizer, ainda não está muito legal não, mas eu esperaria o rompimento dessa linha aqui, tá? Se ela fizer isso daqui, romper essa linha, pode ser muito interessante, sim, e ela pode sim ir lá para os 24 dólares, que seria a continuação dessa pernada de alta aqui, tá? Outra moeda que me pediram foi a Rose. Olhando aqui no par Rose Bitcoin, eu não conheço essa moeda, tá, gente? Não sei qual é o fundamento dela. Não, na verdade, nunca tinha ouvido falar nessa moeda. Mas graficamente o que a gente vê aqui, pessoal, é uma estagnação, tá? Ela tá aí paradona na região dos 196 satoshis. E até o momento, assim, eu não vejo um motivo aí para ela tá voando, tá? Para ela começar a fazer um pump aí, não vejo, ela está estagnada, é uma moeda que eu não vejo nada interessante nela nesse momento, tá? Em relação ao dólar, pessoal, ela está numa tendência de alta aí, desde dezembro. É uma moeda que parece ser uma moeda nova, não conheço ela, mas pelo pouco tempo aí de histórico que ela tem, né? E se a gente olhar aqui, pessoal, dá para ver que ela está numa tendência de alta aí suave em relação ao dólar, tá? A gente vê que ela está subindo em relação ao dólar, fazendo novas máximas aqui em relação aos últimos topos, né? Mas enfim, pessoal, a moeda que está com a tendência de alta fraca, e se não tiver nenhum motivo aí da parte de fundamentos, é uma moeda que eu não operaria, porque ela tem muita volatilidade. Vejam só, num dia ela se movimenta 4, 5% para cima todos os dias praticamente. Então, é uma moeda que você não consegue deixar um stop tranquilo nela, né? Pessoal, por hoje é isso. Eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, comente aí embaixo o que você acha, dê um feedback e participe do nosso grupo no Facebook lá, que lá tem muito material gratuito para quem quiser aprender tudo sobre o mercado de criptomoedas. No mais, eu desejo para vocês um excelente domingo e bons negócios no mercado. Até mais, tchau!